Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos crochetar juntas a bolsa Briana. A lista completa de materiais está aqui na descrição do vídeo. Mas antes, já deixa teu like e se inscreve aqui no canal. E se você quer ajudar o canal e ter acesso a diversos benefícios, fica aqui o meu convite para você se tornar um membro e fazer parte dessa comunidade de crocheteiras. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Os materiais que eu vou utilizar para fazer essa bolsa é o fio de poliéster 3 mm da Meliá, essa daqui é a cor gergelim, uma alça de madeira e agulha de crochê número 4. Começo fazendo o meu nozinho inicial e aqui eu vou subir um total de 28 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz o meu cordão de correntinhas, viro o meu trabalho e eu vou voltar fazendo pontos baixos nessas laçadas que se formaram atrás de cada correntinha. Essa primeira eu não utilizo, venho para a próxima, passo a minha agulha por baixo da laçada, pesco o meu fio e faço o meu primeiro ponto baixo. Venho para o ponto seguinte, passo a minha agulha por baixo da laçada, pesco o meu fio, faço o ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final da minha carreira. Chegando no final da minha carreira, faço o meu último ponto baixo, arrumo o meu trabalho e aqui eu vou ter um total de 27 pontos baixos, já que a primeira correntinha eu não utilizei. Para esse ponto fantasia que eu vou trabalhar, eu preciso de números ímpares. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. A partir de agora, vou dar início ao ponto fantasia da minha bolsa. Venho aqui no meu primeiro ponto, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o meu fio e trabalho aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou virar o meu trabalho e aqui eu tenho todas as minhas correntinhas iniciais. Eu vou passar a minha agulha aqui embaixo dessa minha primeira correntinha. Então, eu venho com a minha agulha bem no pezinho aqui do meu ponto, passando por baixo das duas alcinhas da correntinha, vou pescar o meu fio, trazer aqui para frente, dei altura, alongando bem esse meu fio e fecho o meu ponto. Pulo um ponto de base, venho aqui no próximo e trabalho um ponto baixo. Venho aqui nas minhas correntinhas, pulo uma correntinha, essa primeira eu já utilizei, pulo uma, venho aqui na próxima, passando a minha agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, pesco o meu fio, alongo e fecho. Pulo uma correntinha de base, venho para a próxima, trabalho um ponto baixo. Viro o meu trabalho, essa correntinha eu acabei de utilizar, pulo uma, passo a minha agulha aqui na próxima, por baixo das duas alcinhas. Pesco o meu fio, alongo e fecho o meu ponto. Esse é o ponto fantasia que eu vou trabalhar no corpo da minha bolsa. Eu sempre preciso pular um ponto de base e um ponto aqui da minha carreira anterior, dessa minha primeira carreira de correntinhas. Pulei um ponto, venho no próximo, trabalho um ponto baixo, viro meu trabalho, pulo um, passo agulha no pezinho do ponto, dei altura, fecho o ponto. Esse mesmo processo eu vou repetir até chegar no final da minha carreira. Chegando no final da minha carreira, tenho 2 pontos, pulo um ponto de base, venho no próximo e finalizo com um ponto baixo. Eu sempre termino a minha carreira fazendo um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui no meu primeiro ponto eu já começo fazendo um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou passar a minha agulha bem no pezinho do meu ponto. Esse meu ponto eu tenho uma alcinha maior e uma alcinha menor aqui na parte de trás. Vou esticar a minha laçada para mostrar para vocês. Tenho uma alcinha maior, uma menor, aqui na próxima uma maior e uma menor,
no próximo um maior e um menor. Eu sempre passo a minha agulha aqui onde eu tenho essa minha alcinha menor, bem no pezinho. Aqui, aqui e aqui. Então, onde eu fiz um ponto baixo, logo abaixo, eu venho aqui no pezinho dessa alcinha, passando a minha agulha no centro, pesco o meu fio, dei altura e fecho o meu ponto. Pulo um ponto de base, venho no seguinte, faço um ponto baixo, volto com a minha agulha no pezinho do ponto, bem aqui onde eu tenho a minha alcinha menor, pesco o meu fio, dei altura e fecho o meu ponto. Pulo um ponto de base, venho no seguinte, trabalho um ponto baixo, passo a minha agulha bem no pezinho do ponto, onde eu tenho essa alcinha menor, pesco o meu fio, dei altura, fecho o ponto. Pulo um ponto de base, venho no seguinte, faço um ponto baixo, passo a minha agulha bem aqui no pezinho do ponto, pesco o meu fio e fecho o meu ponto. Esse mesmo processo até chegar no final da carreira. Mais uma vez chegando no final da minha carreira, tenho 2 pontos, pulo um ponto de base, aqui no último eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Volto fazendo essa mesma sequência de pontos. Começo fazendo um ponto baixo, venho com a minha agulha bem no pezinho do meu ponto, onde eu tenho a alcinha menor, e observa que o lugar onde eu sempre vou introduzir a agulha para fazer o meu ponto alongado é logo abaixo desse ponto onde eu fiz. Então, bem aqui abaixo do meu ponto baixo, eu passo a minha agulha aqui no meio e pesco o meu fio. Então, passo a minha agulha aqui no meio, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura e fecho o meu ponto. Pulo um ponto de base, venho no próximo, trabalho um ponto baixo. Logo abaixo dele, eu tenho essa alcinha menor do meu ponto, passo a minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, fecho o meu ponto. Pulo um ponto de base, venho no próximo, trabalho um ponto baixo e faço aqui o meu ponto alongado. Eu vou repetir esse mesmo processo até chegar no total de 21 carreiras. Eu vou adiantar o meu trabalho aqui e volto com vocês quando eu finalizar. Lembrando que no final de cada carreira eu preciso fazer uma correntinha para poder virar o meu trabalho. Finalizei as minhas 21 carreiras com ponto fantasia, agora eu vou dar início às minhas carreiras com diminuições. Subo uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui no meu primeiro ponto eu já vou começar a fazer a minha primeira diminuição. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto, pesco o meu fio e não fecho. Venho no ponto seguinte, passo a minha agulha por baixo das 2 alcinhas, pesco o meu fio, fiquei aqui com 3 laçadas no gancho da minha agulha, agora eu tiro todas de uma só vez, fazendo aqui a minha primeira diminuição. Venho para o ponto do lado e trabalho ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui no final da minha carreira, nos meus 2 últimos pontos. Fiz as minhas 21 carreiras de ponto fantasia, vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho e agora eu vou começar a fazer as minhas carreiras com diminuições. No meu primeiro ponto, eu passo a minha agulha por baixo das 2 alcinhas, pesco o meu fio e não fecho. Venho para o ponto seguinte, passo a minha agulha por baixo do ponto, pesco o meu fio, fiquei com 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez, fazendo aqui a minha primeira diminuição. Vou trabalhando ponto sobre ponto até chegar no final da minha carreira, nos meus 2 últimos pontos, onde eu vou trabalhar mais uma diminuição, para ficar igual ao início da minha carreira. Aqui nos 2 últimos pontos, passo a minha agulha, pesco o meu fio, não fecho o meu ponto, venho no último ponto da minha carreira, pesco o meu fio, 3 laçadas no gancho da agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez.
subo uma correntinha e viro meu trabalho. Nessa próxima carreira, eu trabalho uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto. Então, aqui eu não vou fazer nenhuma diminuição. Só trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final da carreira. Cheguei no final da carreira, subo uma correntinha, viro meu trabalho. Nessa próxima carreira, eu começo com uma diminuição. Pesquei o meu fio, não fecho, entro no ponto seguinte, 3 laçadas no gancho da agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar nos 2 últimos pontos dessa carreira. Aqui nos meus 2 últimos pontos, passo a minha agulha, pesco o meu fio, não fecho, entro no último, passo a minha agulha, pesco o meu fio, 3 laçadas no gancho da agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e agora eu vou finalizar fazendo a minha última carreira de pontos baixos. Aqui eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Não preciso fazer nenhum tipo de diminuição. Fiz o meu último ponto da carreira, vou esticar a minha laçada e aqui eu já posso cortar o meu fio. Puxo todo o meu fio aqui para frente e aqui eu vou escondendo essa pontinha entre os meus pontos e no final eu queimo. Então, só para recapitular, essa minha primeira carreira de pontos baixos, eu começo fazendo uma diminuição, começo e termino a minha carreira com diminuição. A minha segunda, eu faço ponto baixo sobre ponto baixo. A minha terceira, eu começo com uma diminuição e também finalizo com diminuição. E a quarta, eu faço ponto baixo sobre ponto baixo. Para esconder o meu fio, eu posso utilizar a minha própria agulha ou, se você preferir, também uma agulha de tapeceiro. Então, aqui eu vou puxando ele todo para trás com bastante cuidado para não desmanchar o ponto da frente. Vou levar aqui entre os meus pontinhos para depois queimar e fazer o acabamento final. Nos trabalhos com fio de poliéster e fio náutico, é essencial queimar a pontinha do fio para ele não desfiar. Finalizei a primeira parte do corpo da minha bolsa, vou fazer mais uma exatamente igual a essa, com a mesma quantidade de pontos, para depois fazer a união dessas peças. Finalizei as 2 partes do corpo da minha bolsa, vou tirar a medida aqui para vocês. Aqui no corpo eu fiquei com aproximadamente 29 centímetros de altura e de comprimento aproximadamente 21 centímetros. Vou fazer agora toda a lateral para fazer a costura. Começo fazendo o meu nozinho inicial e vou subir um total de 14 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz todo o meu cordão de correntinhas e aqui eu vou trabalhar um padrão de pontos baixos, carreiras de vai e vem. Eu vou subir no total 77 carreiras de ponto baixo. E por que eu vou subir essa quantidade de carreiras? Porque aqui no corpo da minha bolsa eu tenho um total de 27 pontos e aqui eu fiz um total de 25 carreiras. Então, eu conto 50 para cada lado, 25 mais 25, 50. E com os 27 pontos aqui, eu tenho um total de 77, já que eu vou prender toda a minha lateral aqui em volta. Por isso que eu preciso fazer essa quantidade de carreiras. Depois de fazer as minhas correntinhas, eu vou virar e trabalhar nessas laçadas que se formaram atrás de cada corrente. Essa primeira eu não utilizo porque faz parte da minha correntinha de subida. Venho para a próxima, passo a minha agulha aqui por baixo, pesco o meu fio e faço o meu primeiro ponto baixo. Ajusto o fio na minha agulha, venho para o próximo ponto, passando a agulha por baixo, dei altura, fecho, fazendo ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final da minha carreira.
Chegando no final da minha carreira, eu vou ter um total de 13 pontos, já que a primeira correntinha é a minha corrente de subida. Faço correntinha no final do trabalho, viro e volto fazendo ponto baixo. Venho no meu primeiro ponto, pesco o meu fio, dei altura, ponto baixo. E assim por diante. Carreiras de vai e vem, ponto baixo, sempre fazendo uma correntinha para virar o trabalho. Vou adiantar aqui até chegar nas minhas 77 carreiras e volto com vocês. Fiz todas as minhas 77 carreiras, agora eu vou começar a união dessas minhas partes. Aqui eu vou já colocar o marcador contando 25 carreiras, 27 e mais 25. Coloquei os meus marcadores dos dois lados, contando a quantidade de ponto de cada uma das laterais. Vou pegar a minha lateral para começar a fazer a minha costura. E aqui eu tenho os meus primeiros 25 pontos, as 25 carreiras, que eu vou unir nessa primeira parte. Depois eu venho aqui para a parte de baixo, onde eu tenho os meus 27 pontos, deixei aqui 27 carreiras. E por último, finalizo essa minha última lateral, também de 25 pontos. O lado que eu vou deixar virado para fora vai ser esse daqui, onde eu fiz a minha primeira carreira de pontos baixos. Então, esse outro lado aqui avesso, onde eu tenho a primeira carreira com esse gominho aqui na parte de trás, vai ficar para o lado de dentro da minha bolsa. E aqui eu começo posicionando, juntando carreira com carreira, e eu vou trabalhar pontos baixíssimos, pegando cada um dos pontos dessas minhas laterais. Então, aqui nessa parte onde eu fiz toda a minha lateral, eu não cortei o meu fio, porque eu já vou começar a costura em ponto baixíssimo. Começo pegando o primeiro ponto dessa minha carreira da parte da frente da minha bolsa. Então, aqui na minha carreira, eu venho no meu primeiro ponto, passando a agulha, pegando apenas uma das alcinhas do ponto. Volto com a minha agulha na minha primeira carreira aqui da minha lateral de pontos baixos, passando a minha agulha, pesco o meu fio, vou puxar aqui para frente e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Eu sempre vou trabalhar pegando nessas alcinhas de fora de cada ponto onde eu tenho as minhas carreiras. Então, aqui na minha segunda carreira, eu tenho essa alcinha. Aqui na minha lateral, na minha segunda carreira, eu também vou pegar uma alcinha do meu ponto. Aqui nessa lateral em ponto baixo, eu vou cuidar bastante para pegar somente uma das alcinhas e não duas, porque senão vai começar a criar buracos na minha peça. Então, sempre pega uma alcinha de cada lado. Coloco a minha agulha novamente nessa laçada, arrumo, venho aqui na minha segunda carreira, peguei uma alcinha do ponto, na próxima carreira pego uma alcinha também, pesco meu fio, puxei aqui para frente, ponto baixíssimo. Na minha terceira carreira, peguei uma alcinha do ponto, aqui nessa minha outra lateral também pego uma alcinha, pesquei o meu fio, trouxe aqui para frente, ponto baixíssimo. Vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada um dos pontos dessas minhas duas laterais, totalizando os meus 25 pontos, onde eu tenho aqui o meu marcador. Finalizei a minha costura de ponto baixíssimo, viro o meu trabalho e aqui eu volto fazendo a minha costura de pontos baixíssimos. Já vou tirar o marcador que marcou a minha última carreira e aqui eu começo juntando também os meus pontos. 27 pontos nessa minha parte, com 27 pontos nessa parte aqui de trás do meu trabalho. E aqui nessa parte de baixo, onde eu tenho esse meu cordão de correntinhas bem definido, eu vou pegar a minha agulha e passar por baixo das duas alcinhas da correntinha. Passei por baixo, venho aqui para a minha carreira do outro lado, pego apenas uma alcinha, pesquei o meu fio, ponto,
baixíssimo. No ponto seguinte, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha. Na carreira de trás, pego apenas uma alcinha, pesquei o meu fio, puxei aqui para frente, baixíssimo. No ponto seguinte, passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha. Na carreira de trás, pego apenas uma alcinha, pesco o meu fio, ponto baixíssimo, até chegar aqui no final. Quando eu chegar no final do meu trabalho, onde eu tenho o meu marcador, eu viro novamente e vou costurando essa minha outra parte final aqui no corpo da minha bolsa. Fiz toda a minha costura aqui juntando essa primeira parte da lateral no corpo da minha bolsa. Aqui no meu último ponto eu vou esticar a minha laçada, cortar o meu fio e fazer o meu acabamento. Então aqui eu puxo tudo para frente. Venho com essa sobrinha de fio aqui pro lado de dentro, passo entre os meus pontos e queimo a pontinha. Aqui do outro lado, eu vou fazer essa mesma costura. Eu já tenho os meus pontos marcados, vou pegar a outra parte da minha bolsa, colocar aqui em cima e fazer toda a união. Aqui na minha segunda parte, eu cuido para deixar o mesmo lado virado para fora. Então, esse daqui é onde eu comecei a minha carreira de pontos baixíssimos. Posiciono juntando carreira com carreira e faço toda a minha costura exatamente como eu fiz do outro lado. Fiz toda a costura da lateral aqui no corpo da minha bolsa. Agora eu vou fazer todo um contorno em ponto baixíssimo. Então, aqui onde eu finalizei a minha costura, eu não corto o meu fio. Venho aqui pro ponto de cima, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, puxo pra frente, ponto baixíssimo. No próximo, baixíssimo, e vou fazendo todo o contorno. Faço um ponto baixíssimo até chegar aqui no final da minha carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer essa voltinha. Tô chegando no meu último ponto, passo a minha agulha embaixo da cabecinha do ponto, fiz o meu baixíssimo e aqui na minha lateral, eu vou dobrar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Eu já vou passar a minha agulha direto aqui para esse outro lado. Então, venho com a minha agulha, passo aqui embaixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o meu fio e faço ponto baixíssimo. No próximo, baixíssimo até chegar no final da carreira. Fiz aqui o meu último ponto baixíssimo, já passo aqui pro lado, pegando por baixo das duas alcinhas da correntinha e faço baixíssimo. Faço isso até chegar no final do meu trabalho. Um baixíssimo para cada ponto de base. Finalizei todos os meus pontos baixíssimos em volta da minha bolsa. Eu gosto de fazer o ponto baixíssimo aqui na parte de cima, porque ele ajuda a estruturar a peça e também esconde aqui onde eu fiz a costura das minhas laterais. Vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha aqui por trás do meu primeiro ponto baixíssimo, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Ajusto para deixar essa laçada menor, venho com a minha agulha de cima para baixo, pegando apenas uma das alcinhas dessa laçada que eu levei. Giro a minha agulha, pego essa alcinha que ficou aqui para trás, coloco no gancho da agulha, ajusto mais uma vez, deixando tudo bem firme aqui na minha agulha, pesco o meu fio e puxo aqui para frente.
Venho no ponto do lado e aqui eu vou trabalhar pegando apenas as alcinhas de trás de cada correntinha. Vou fazer ponto baixíssimo, só que dessa vez pegando uma alcinha. Pego a alcinha de trás da correntinha, pesquei o meu fio, ponto baixíssimo. Próximo ponto, peguei a alcinha de trás, ponto baixíssimo. Essa daqui vai ser a nossa última carreira para finalizar a bolsa. Vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base até chegar no final do trabalho. Terminei o último pontinho da minha carreira e agora é só simular o ponto final. Puxo tudo aqui para frente, venho com a minha agulha aqui na minha primeira correntinha, passo a minha agulha de trás para frente, nas duas alcinhas desse ponto, pesco o meu fio, levo ele todo aqui para o lado de cima. Viro o meu trabalho, volto com a minha agulha de dentro para fora, para que ela saia bem aqui no centro dessa correntinha onde tá saindo esse meu fio. Aqui na parte de dentro eu vou esconder o meu fio e no final queimar a pontinha. Fiz todos os meus acabamentos, a minha bolsa fica com esse formato. Aqui nas laterais ela fica um pouco maior, já que aqui eu fiz algumas diminuições, mas esse é o modelo que eu queria, a proposta que eu achei legal trazer para colocar uma alça de madeira. Eu vou utilizar essa alça redonda, mas aqui você pode utilizar de outros formatos ou também pode substituir por alças de acrílico. Vou começar fazendo pontos baixos aqui na minha alça. Faço o meu nozinho inicial e aqui eu vou fazer um total de 18 pontos baixos. Então, eu passo a minha agulha aqui por dentro da minha alça, dei altura para o meu ponto e fecho fazendo ponto baixo. Volto mais uma vez e assim eu faço até totalizar os meus 18 pontos. Fiz aqui os meus 18 pontos, já cortei o meu fio, deixei aproximadamente 60 centímetros para poder fazer a costura. E aqui eu coloco a minha agulha de tapeceiro. Esse nozinho inicial eu também vou desmanchar para não ficar marcado. Então, aqui eu desmancho e puxo aqui e é só esconder aqui depois entre os meus pontos. Já prendi uma das alças aqui na minha bolsa. Deixei os fiozinhos aqui na parte de trás para fazer o acabamento depois. Venho com a minha outra alça, posiciono, centralizo, deixo as duas aqui no mesmo lugar. E agora eu vou fazer a minha costura com agulha de tapeceiro, uma costura bem simples. Eu vou levar a minha agulha aqui para o lado de dentro da minha bolsa e vou voltar com ela aqui para o lado de fora, passando aqui por trás da minha correntinha. Vou passar a minha agulha aqui para o lado de dentro. Venho aqui, passo entre meu ponto, puxo todo o meu fio. Aqui eu venho com a minha agulha de dentro para fora, passando aqui dentro da minha correntinha. Então, aqui por trás da correntinha, eu passo a minha agulha de tapeceiro. Puxo tudo aqui para frente. Venho aqui no próximo ponto, passo a minha agulha por trás da correntinha, jogo a minha agulha aqui pro lado de dentro e puxo tudo. Venho com a minha agulha aqui do lado de dentro, para que ela saia aqui para fora e passo por trás da minha correntinha. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final.
finalizei a costura da minha alça. Aqui na parte de dentro é só esconder o meu fio entre os pontos e também queimar a pontinha. Finalizei toda a minha bolsa, coloquei a etiqueta personalizada. Ela fica uma peça muito espaçosa e super moderna. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima!